igreja primitiva. Até os dias de hoje, a gente vai ver em História de Israel, mencionei algumas vezes essa matéria, que é no 3º ano, conhecida como História da Igreja. Vamos fazer um resumo básico, onde a gente leu lá Atos 1, que é a promessa que Jesus faz do Espírito Santo, Atos 2, aonde é o cumprimento da promessa e aonde nasce a Igreja Apostólica. Ali nós tivemos uma grande inspiração que foi colaborada com 3 povos. A gente vê que quando nasce a igreja primitiva, a igreja apostólica, nós tivemos os povos romanos. Os povos romanos foram os povos que, de uma certa maneira, colaboraram muito para o crescimento, para a expansão da igreja. Como que eles colaboraram? Eles colaboraram com a estrada. Naquela época, para você ser um cidadão romano, era muito fácil. Era só você se candidatar, porque eles precisavam muito de mão de obra, de militares, para que o serviço continuasse. Eles queriam crescer, então eles aceitavam e eles davam a cidadania romana. E as estradas, para aquela época, eram umas estradas muito boas. E aquelas estradas que permitiu, quando os apóstolos foram perseguidos, que eles tivessem a expansão, que eles pudessem ir cada um para um canto. E a estrada que eles fizeram foram muito boas, e muitos deles eram cidadão romano. E muitos dos soldados romanos também iam se convertendo e iam levando a palavra de Deus. Então, por isso que os romanos foram muito importantes. E também nós temos o povo grego. Os gregos foram importantes em quê? Em sua cultura e principalmente em sua língua. Porque a língua grega naquela época foi importante porque era como, podemos dizer, o inglês hoje. Então, quase todos os povos falavam o grego. Por isso que teve facilidade, o povo saía daqui, pegava a estrada romana e ia para outros povos, para um outro vilarejo, e ali também se falava o grego. Aí eles tinham como se comunicar. E o povo judeu, em sua parte, eles colaboraram bastante pela tradição religiosa que eles traziam de um único Deus. Então, os judeus ali, pela tradição religiosa em um único Deus, também foram parte importante, porque se nós olharmos, os primeiros que se converteram foram os judeus. Todos os que estavam ali acompanhando a Jesus. Então, isso aí ajudou bastante na expansão da igreja. Mas olha que a igreja santa, imaculada, sem mácula, ela foi até 313. Em 313, houve um cidadão chamado Constantino, que teve um belo de um sonho, que ele iria vencer todas as guerras se ele andasse com o estandarte do símbolo cristão, o estandarte da cruz. E ele, nesse sonho, começou a andar com o estandarte da cruz e começou a vencer as guerras, e com isso ele aceitou o cristianismo como uma religião oficial, que até então o cristianismo não era uma religião oficial. Então, os cristãos ali eram muito perseguidos. Vocês vão ver na história da igreja como eram perseguidos, como eles eram mortos. Eles eram, por Marco Aurélio e muitos deles, eles chegaram a matar alguns cristãos e muitos colocavam vivo, amarravam nas arenas e lascavam fogo neles, para que eles fossem como poste, luzeiro, para verem os outros cristãos serem mortos por leões. Ali foi coisas muito difíceis mesmo. Então, ser cristão naquele período, é lógico que não foi uma
uma perseguição generalizada. Uma hora aqui, outra hora ali. Então, cada coisa que acontecia jogava a culpa nos cristãos. E isso vocês vão ver em História da Igreja, porque lá vocês vão ver detalhadamente cada general, cada um e os motivos das perseguições, o porquê das perseguições. Então, lá vai dar para a gente ver. Mas até 313, a igreja era maculada. Ela morria, mas não se entregava. Em 313, ela se tornou oficial. Em 380, ela se tornou a religião. Aliás, em 313, ela foi aceita como religião que fazia parte do império, como as outras religiões, todas juntas. Em 380, ela se tornou a religião oficial do império. Aí a coisa desgringolou. Porque ela se tornando a igreja oficial do império, o que aconteceu? Em 380, querendo ou não, a política entrou no meio. Até então não havia isso. Então a política ali entrou no meio. E em 1054, houve a primeira divisão. A igreja do Ocidente com a igreja do Oriente. Mas ali, até 1054, havia sim muitas aberrações, havia sim muitas heresias, mas a coisa não era tão forte como depois de 1054. Mas até ali as coisas começaram a desgringolar. A fé foi começando a esfriar. As coisas foram começando a se perder, porque tudo é lentamente, não é do dia para a noite. Por isso que a gente tem que se cuidar, por isso que a gente não pode deixar brecha para entrar um pecadinho aqui, uma coisinha aqui, algo assim, não, isso é normal, isso é normal. Não, o que é santo, o que é profano, não se mistura. É a nossa briga dentro da igreja, não dá para misturar o santo com o profano, não dá para dar um jeitinho. Não dá para fazer as coisas diferentes, porque a igreja primitiva não fez. Quando em 1054 ou 308 começaram a misturar, a igreja foi se contaminando. Graças a Deus que nunca faltou o remanescente. Sempre teve o remanescente fiel. A gente vê que a igreja contaminou, unido, corrompido, mais ainda. E depois disso houve-se mais divisões. A igreja oriental, contrapondo-se com a igreja ocidental, que é a igreja católica, romana, as razões para a ruptura foram muitas, foram as razões religiosas, as razões políticas, geográficas, foram muitas as razões. Foram várias razões, porque para se discordar, vem inúmeras razões. E principalmente o poder. Porque o poder destrói. E enquanto a gente não entregar todo o poder e toda a honra para Deus, ficar essa disputa de poder, a gente vai se destruindo. Olha para quem tem poder. Olha para quem tem poder. Tomara que nenhum de vocês seja assim, mas tem pessoas que não pode ser um professor da escola bíblica, não pode ser tudo que você dá para ele já se sente mais que as pessoas. Imagina um camarada desse com poder. Ele vai se autodestruir e autodestruir o lugar que ele está. E tem muitas pessoas assim. E tudo começa devagarinho. Tudo começa bem cautelosamente. Bem sucintamente. Mais tarde, levou outras grandes divisões da igreja. Até que no século XVI, ocorreu uma reforma, que a gente diz assim, a grande reforma, que foi com Martim Lutero. A gente sempre fala e exalta Martim Lutero na reforma, mas a gente tem que ver que tudo começa antes. Antes de Martim Lutero, já teve alguns que morreram por essa reforma. Mas Martim Lutero foi o que deu
a palavra final, o que selou as 95 teses ali na porta e que ficou marcado o seu nome. Mas nós tivemos John Wycliffe em 1330. Ficou conhecido como o teólogo mais brilhante e mais antigo renomado da Universidade da Inglaterra. Destacou-se pela sua firmeza e defesa dos interesses nacionais contra os demandos do papado. Ganhou reputação do patriota e dos reformistas. Então já tinha um povo reformista já há uns bons anos atrás. Mas eles não conseguiram. Esse povo foi tudo mortos. Todos eles foram mortos, porque a força deles ainda não dava. Aí logo em seguida teve John Hus. John Hus, muitos já ouviram falar. 1369 a 1415. Foi um pensador e reformador religioso, baseou-se nas ideias de Wycliffe, defendia o sacerdócio universal dos crentes, afirmando que a Bíblia deveria ser a autoridade suprema dos cristãos e não a hierarquia da igreja. Antes de ser queimado, disse as seguintes palavras: vocês hoje estão queimando um ganso. Mas dentro de um século, encontrar-se-ão um cisne, e esse cisne vocês não poderão queimar. E 100 anos depois, vem Lutero. Lutero já vem com as defesas dos políticos, Lutero já vem com as defesas de alguns religiosos. Então, Lutero teve defesas de pessoas importantes, que o escondesse, que protegesse ele, que defendesse ele. E Lutero conseguiu fazer a reforma. Ele fez a reforma e ali houve o protestantismo. Então, quando se fala do protestantismo, nós protestamos a igreja, as atitudes da Igreja Católica. Como eu já disse anteriormente, eu não posso dizer que a Igreja Católica não é crente, não é cristão. Eu não posso dizer isso. Ela é uma igreja cristã, ela é uma igreja crente, ela é uma igreja evangélica. Nós protestamos alguma atitude delas. Principalmente no começo, nesse período aqui, saiu a indulgência. A indulgência foi algo assim que eles queriam construir a Basílica de São Pedro, lá em Roma. E vocês sabem que aquela basílica é formada no puro ouro. E não havia dinheiro que bastasse. E eles, era dinheiro, 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 dinheiro. E quando não tinha mais como, eles tiveram uma ideia de vender indulgência, vender um pedacinho do céu. Então, se você morresse, você já, antecipadamente, você poderia comprar um pedacinho do céu. Aí você já tinha a tua parte. Mas mesmo assim, venderam um pedacinho do céu para tantos e o dinheiro não deu. Aí começaram a vender um pedacinho do céu para as pessoas que tinham entes queridos falecidos. Olha, se o teu pai faleceu, se a tua mãe faleceu, compra um pedacinho do céu, que daí eles vão passar para lá. E Martim Lutero começou a estudar a Bíblia. A estudar a Bíblia, a estudar a Bíblia. O problema de Martim Lutero foi que deram Bíblia, tempo e lugar para ele estudar a Bíblia. E ele viu que a fé é de graça, é dom de Deus. Não custa nada. A fé é dom de Deus. Quem já deu alguma coisa para Deus para que depois o recebesse em troca? Então a fé é dom de Deus. A fé é um dom imerecido. Eu não mereço a salvação. Eu não mereço. Mas pelo sangue de Cristo vertido naquela cruz, eu tenho a salvação. O sangue de Cristo me garante a salvação. Não há o que eu possa fazer.
Não há o que eu possa fazer. Não há bondade que eu possa fazer que eu ganhe a salvação. Eu sempre brinco. Se você precisa de algo, não leva muito a sério o que eu vou falar. Se você precisa de algo, não peça para um crente, peça para um espírita. Por quê? Porque o espírita vai fazer para você, porque ele precisa fazer, porque é o que vai dar salvação para ele, na cabeça dele. E nós já temos a salvação. Então nós temos que fazer, porque nós já ganhamos a salvação, ela é de graça. Amai-vos a Deus sobre todas as coisas. Amai-vos o teu irmão como a ti mesmo. Então nós vamos fazer para o nosso irmão, porque a salvação já é nossa. Vamos dar para o irmão. Vamos seguir a semelhança de Cristo. Nós temos um evangelho aberto, o véu foi rasgado, está tudo a nosso favor. E Martim Lutero começou a ver isso e ver que estava tudo errado. E ele passou por muitos, aí veio a Contra-Reforma, que vocês também vão estudar sobre a Contra-Reforma, e até as igrejas dos dias de hoje. As igrejas pentecostais, as neopentecostais. Então são matérias assim que enchem-nos de alegria, de conhecimento. Porque a gente fica feliz em conhecer a palavra de Deus. E a gente fica feliz em saber que todos nós tivemos as nossas falhas. Todos nós. Mas todos nós temos o direito da salvação pelo sangue de Cristo. E quanto melhor nós formos, quanto mais nós buscarmos essa palavra em espírito e em verdade, quanto mais nós crescermos, primeiramente na graça e depois no conhecimento, graça, conhecimento, mais perto de Deus nós vamos chegar e mais almas a gente vai alcançar. E melhores nós vamos ser. Que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem e amanhã eu seja melhor do que eu sou hoje. Esse é o meu lema. Essa é a minha oração. Vocês veem que todo final de aula ou começo de aula eu oro dessa maneira. Que temos que ser assim, para que nós possamos caminhar cada dia mais. E nesses concílios, a Igreja Católica começou a criar os seus dogmas, que vocês vão ver todos eles. Existem alguns que nós até concordamos. Dogma de Deus, a existência de um Deus, a existência de Deus como objetivo de fé, a unidade de Deus, Deus é eterno, a Santíssima Trindade. Mas existem alguns dogmas sobre a criação do mundo, mas existem alguns dogmas que não tem como nós trabalharmos com ele, não tem como nós aceitarmos, não tem como nós compactuarmos, não tem como nós fazermos união a esses dogmas. E os dogmas é o que rege a igreja. Os dogmas aqui para eles é irrevogável. Olha para vocês verem. Dogmas marianos. Perpétua virgindade de Maria. Maria, mãe de Deus. Deus não tem mãe. Imaculada Conceição da Virgem Maria. Assunção de Maria. Então são dogmas que para eles são irrevogáveis. Dogmas sobre o Papa e a Igreja. A Igreja foi fundada pelo Deus e homem Jesus Cristo. Até aí, Cristo constituiu o apóstolo São Pedro como primeiro entre os apóstolos e o cabeça visível de toda a igreja, conferindo-lhe imediata e pessoalmente o primado da jurisdição. Isso não tem fundamento. O Papa possui o pleno e supremo poder de jurisdição sobre
toda a igreja, não somente em coisas de fé e costume, mas também na disciplina e governo da igreja. O Papa é infalível sempre que se pronuncia na ex-catetra. Vocês sabem o que é catetra, gente? Gente, catetra, catedral. Existem 3 políticas na nossa igreja, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Aliás, desculpa, 3 políticas nas igrejas. Tem a igreja episcopal, a igreja congregacional e a igreja presbiterial. A igreja presbiterial lança o poder na mão dos presbíteros. A igreja congregacional lança o poder na mão das congregações. E a igreja episcopal lança o poder na mão do bispo. Ou seja, aqui no caso nós chamamos de superintendente. Então, aonde tem uma cadeira de um superintendente, de um bispo, ali é uma catedral. Então aqui, o pastor Rogério Amorim, nós estamos na 10ª igreja, o pastor Rogério Amorim, ele é bispo de várias igrejas. Então aqui é uma catedral, aqui tem a cadeira de um bispo, a catetra. Então, a gente olha na igreja católica, é lá na Praça Osório, se eu não me engano. É? Praça Tiradentes, obrigado, Célio. É lá na Praça Tiradentes. Então lá está a catetra do bispo. E a catetra do bispo maior, que é o Papa, está em Roma. E quando ele usa daquela catetra e fala alguma coisa, é uma lei, é uma ordem. Não pode ser revogada de jeito nenhum, porque ele comanda todas as igrejas no mundo. Então ali a lei falou, está falado. Não tem conversa. Ninguém muda o que ele fala. O Papa é infalível quando faz definição em matéria de fé e costume. Então, ele é infalível. Qual homem que é infalível? Não existe. Dogmas do sacramento. O batismo é o verdadeiro sacramento instituído por Jesus Cristo. A confirmação é o verdadeiro propósito do sacramento. A igreja recebe de Cristo o poder de perdoar os pecados cometidos após o batismo. A confissão sacramental dos pecados está prescrita por direito divino e é necessário para a salvação. Você pode ver que quando um padre ele vai confessar, ele está sempre com a estola, porque ali está o juramento dele. É o juramento que ele não pode abrir a boca, não pode contar e revelar para ninguém. A confissão sacramental dos pecados está prescrita por direito divino e é necessária para a salvação. A Eucaristia é o verdadeiro sacramento instituído por Cristo. Cristo está presente no sacramento e no altar pela transubstanciação de toda a substância do pão em seu corpo e de toda a substância do vinho em seu sangue. Gente, aqui eu quero fazer um parênteses e colocar algo para vocês. Todo teólogo tem seu ponto de vista. Vocês viram quantas coisas boas eu mencionei sobre Martinho Lutero, sobre as teses. Mas nem tudo nós concordamos com todos os teólogos. Martinho Lutero foi o homem que Deus usou para fazer a reforma sem sombra de dúvidas. Mas eu não posso concordar com a transubstanciação. Porque a palavra de Deus diz que é em memória. E essa transubstanciação já vem lá, Martinho Lutero cria dessa maneira. Já na transubstanciação. Então já vem puxado de lá, ele não mudou esse ponto de vista. Não que isso vá mudar alguma coisa na salvação, na vida dele, nos bens, nas coisas boas que ele fez. Mas aqui, dentro da Igreja Católica, quem já foi católico, sabe que quando você coloca a hóstia na boca,
Você não pode encostar entre os dentes porque você literalmente está mordendo o corpo de Cristo. Então isso é uma coisa assim que não dá para a gente concordar. Porque a palavra de Deus diz, fazei isso em memória de mim até que eu venha. Em memória de mim. Então quando nós nos reunimos, o que nós estamos fazendo? Participando do corpo e do sangue de Cristo, lembrando, pedindo perdão, lembrando do sacrifício, lembrando da volta. Até Jesus vier buscar a igreja, nós estamos fazendo isso. Até nós irmos cear com Ele nos céus. Então, não vira o corpo e o sangue de Cristo. Não tem que ter reverência, sim, porque é algo que Deus deixou, Jesus deixou para a gente estar fazendo em memória dele, com reverência, mas com sabedoria. Não é o sangue e não é o corpo de Cristo, literalmente. A unção dos enfermos é verdadeiro e o propósito e o próprio sacramento instituído por Cristo. A ordem é verdadeira e o próprio sacramento instituído por Cristo. O matrimônio é verdadeiro e o próprio sacramento. Dogmas sobre os últimos dias. A morte e sua origem. O céu, paraíso, o inferno, o purgatório. O que é purgatório? Purgatório é um lugar onde vai purgar. Então, ali você entra no purgatório, você está purgando os seus pecados. Eles encontraram base bíblica nos livros não canônicos. Então, ali nos livros não canônicos, que não faz parte da Bíblia, mas tem na Bíblia Católica, eles encontraram um vestígio que dá margem para isso. E foi ali que eles pegaram o purgatório. O fim do mundo é a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos no último dia e o juízo universal. Então são coisas que na história da igreja vocês vão passar, vocês vão participar. E vão entender muito mais, porque eu só dei uma pincelada aqui, tá? Eu só dei uma pincelada geral para vocês verem o que vocês vão se aprofundar e ter conhecimento. Conhecimento de tudo. Vocês sabem o que significa a palavra católico. A palavra católico significa universal. E universal significa católico. Teologia contemporânea. Aqui na teologia contemporânea, nós temos a teologia liberal. Gente, essa teologia liberal dá uma confusão, porque a teologia liberal significa o homem no centro de tudo. O homem no centro de tudo. Então, vocês lembram quando eu falei de muitas igrejas, louvores para exaltar o homem, muitas pregações para exaltar o homem? É só exaltação do homem. O homem tem que ser exaltado, o homem tem que ser elevado. O homem, ele tem que ser reconhecido como filho de Deus. Sim, mas ele tem que ser reconhecido que ele é filho de Deus, ele está aqui nessa terra. A palavra de Deus diz assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você também vai vencer. Vocês são como peregrinos nessa terra. Já viram algum peregrino ser exaltado? Nós aqui somos estrangeiros nessa terra. Então nós temos que conhecer bem a palavra de Deus. E a teologia liberal é o homem no centro de tudo. Em sua essência, aponta para a existência da razão. Enfatiza Deus como a fonte de toda a verdade, bem como a necessidade de uma certeza sincera na busca da verdade, embora reconheça a impossibilidade do ser humano alcançar um conhecimento pleno
da vida absoluta. A maioria dos teólogos da atitude considerada insustentável, a conclusão liberalista é que o espírito humano não pode mover-se para além do alcance do raciocínio. Depois, o liberalismo defende uma sociedade ideal edificada pelo homem com o auxílio de Deus, porém coloca o homem no centro de tudo. Teologia da libertação. Gente, quando eu falo de teologia da libertação, eu não estou falando em culto de libertação, vamos na casa de um irmão que está precisando de uma libertação, vamos orar por ele. Esqueça isso. O grande estímulo para essa teologia foi dada pelo bispo presente na Conferência Episcopal Latino-Americana em 1968, que consideravam o fato da igreja ter como missão continuar a obra de Cristo, enviada ao mundo para libertar todos os homens de todo tipo de escravidão de que tinha sujeitado o pecado, a ignorância, a fome, a miséria, a opressão, e, numa palavra, a injustiça, o ódio que tem sua origem no egoísmo humano. Nela, a mensagem da salvação é interpretada à luz das opressões e que o homem precisa ser libertado. Então, gente, o que é isso? Teologia da libertação, em outras palavras, eu sou liberto. Se eu sou liberto, eu posso. Eu já ouvi até pregações de pastores bem conhecidos, dizendo, se eu sou liberto, o que me impede de tomar uma cachaça? Se eu sou liberto, o que me impede de fazer isso? Eu sou liberto. Então eu já sou liberto. Eu não posso ficar preso num sistema. Então, essa teologia não é essa libertação que Cristo deu para nós. Nós somos libertos do pecado, nós somos libertos de todas as opressões que tem no mundo, mas nós não podemos nos contaminar novamente. Nós somos libertos e temos que nos continuar libertos. Aí tem a teologia do mito, teologia da esperança, teologia do evolucionismo, teologia do cristianismo sem religião, que está matando as igrejas. Eu não preciso estar em um corpo para fazer parte de Cristo. Interessante que se Cristo é a cabeça, como que eu não vou estar num corpo? Eu vou ser um zumbi. Se Cristo é a cabeça, eu tenho que estar inserido em um corpo. E é complicado, porque se eu arrancar meu dedo, o corpo todo vai sofrer. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Viver em um conjunto de pessoas é sofrimento, é empatia. Tem hora que você tem vontade de pegar um e socar. Tem hora que você tem vontade de pegar um e abraçar. Mas isso é igreja. Isso é igreja. Não posso chegar e ficar sozinha na minha casa e falar assim, eu sou cristã. Não tenho religião, não faço parte de nenhum corpo. Então, meu filho, você não é porque você não tem o cabeça. Sinto muito em te dizer. Teologia ortodoxa, teologia da prosperidade, e assim vocês vão ver muitas teologias. Muitas, muitas, muitas mesmo. O papel do teólogo é: você escolheu fazer esse curso de teologia e após sua formatura estará apto para exercer algumas funções de um teólogo. Por isso é importante estar ciente de qual será o seu papel a partir deste momento. Que Deus abençoe vocês, que realmente vocês levem a sério esse curso. Nós estamos num momento difícil. As aulas, algumas online, outras gravadas, cada uma de uma maneira, mas isso vai passar, isso é um período que nós estamos vivendo. Tudo passa,
Só uma coisa não podemos deixar de ter intimidade e orar e buscar a Deus. Não desista, seja firme e corajoso. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Anima o teu colega de classe e fiquem firme. Paizinho querido, eu coloco todos esses alunos do primeiro ano da noite, do primeiro ano da tarde, Senhor. Deus abençoe eles, Pai, em nome de Jesus. E que eles possam estar firmes, Pai, nessa caminhada. Deus, que eles possam, Senhor, prosseguir dia a dia, querendo te conhecer mais, buscando, Senhor, a sã teologia, buscando, Senhor, o conhecimento sagrado de Ti, ó Pai. Deus, não querendo, Senhor, ser mais e nem ser menos, não querendo ser o primeiro e nem o último, Pai, mas querendo ser aquilo que o Senhor propôs no coração de cada um, Pai. Pai, eu abençoo cada um, Senhor, e que hoje nós possamos ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, Senhor, e cada dia melhor, Pai. Pai, eu os abençoo, eles abençoo a secretaria, Senhor, em o nome de Jesus. Amém.